aula 14 da frente 7D, que fala sobre esfera. E vamos começar a nossa videoaula falando desse fabuloso quadrinho que é o dos X-Men, uma liga de super-heróis mutantes reunidas pelo Professor Xavier, que lida constantemente com o duelo que há entre ser mutante ou não. Mas eu quero falar especificamente desse cara aí, o Fera. Dr. Hank McCoy já tinha desde muito cedo a sua habilidade desenvolvida de super inteligência, super força, super agilidade e super resistência. Mas na sua tentativa de achar uma cura para os mutantes, acabou se tornando nesse ser mais animalesco, de pele azul, garras e dentes afiados. Mas o que aconteceria se o Dr. Hank McCoy descobrisse uma cura para os mutantes? Obviamente, ele se tornaria uma esfera. Brincadeiras à parte, vamos falar agora do objeto geométrico chamado esfera. Por definição, temos que uma esfera de centro O e raio R é um conjunto de pontos no espaço cujas distâncias ao ponto O são iguais ou inferiores a esse R. A nossa apostila traz alguns elementos de uma esfera. Quando fazemos a intersecção de um plano com uma esfera, formamos o que chamamos de uma seção de uma esfera. E essa seção de uma esfera traz uma observação muito importante. E você pode notar que essas três medidas formam um triângulo retângulo, portanto vale o Teorema de Pitágoras. Assim temos a relação R maiúsculo ao quadrado é igual a R minúsculo ao quadrado mais D ao quadrado. Mas eu acredito que o ponto forte desse capítulo seja o cálculo da área e do volume de uma esfera. Infelizmente, não temos ferramentas matemáticas suficientes para demonstrar essas fórmulas para vocês. Então, neste momento, eu vou pedir apenas que vocês acreditem que a fórmula da área de uma esfera é 4πr² e a fórmula do volume é 4/3 de πr ao cubo. Na página 14, temos a seguinte situação para resolver. Seja S uma seção de uma esfera determinada pela intersecção com um plano, conforme a figura. Se S está a 3 cm do centro da esfera e tem área igual a 16 π cm², então o volume dessa esfera é. Primeiramente, observe que o enunciado fornece a área da seção, ou seja, a área daquele círculo formado a partir da seção. Assim, podemos igualar a área do círculo a 16π. E esse círculo tem um raio que chamaremos de R'. Portanto, πr² é igual a 16π. Podemos simplificar o π que há em cada um dos lados da igualdade e teremos que r² é igual a 16, portanto, o r' é igual a 4. Uma vez que o enunciado fornece para nós a informação que o d é igual a 3 cm, podemos calcular o raio da esfera, ou seja, o r', através do Pitágoras. Ou seja, r² é igual a r² mais d². Substituindo os valores, teremos que r² é igual a 4² mais 3², ou seja, 16 mais 9, ou ainda 25. Portanto, o raio da esfera é igual a 5. Você já poderia ter notado isso antes mesmo de fazer a conta, observando que esse triângulo retângulo é um triângulo pitagórico 3, 4, 5. E agora que nós possuímos o raio da esfera, podemos calcular seu volume, através da fórmula 4/3 de πr ao cubo, ou seja, 4/3 de π vezes 5 ao cubo. Segue que o volume é igual a 4/3 de π vezes 125, e multiplicando o 4 pelo 125, obteremos o volume igual a 500π/3 cm3. Alternativa letra E. E a segunda situação para resolver a página 14 diz assim. Um recipiente com água tem, internamente, o formato de um cilindro reto com base de raio R cm. Mergulhando nesse recipiente uma esfera de metal de raio R, o nível da água sobe 9R sobre 16. Qual é o raio dessa esfera? Então, ele quer que você estabeleça uma relação entre o raiozinho da esfera e o raiozão do cilindro. Vale lembrar, para resolver esse exercício, aquele conceito da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Portanto, o volume da esfera que entrou no cilindro vai equivaler ao volume do cilindro de água que acabou subindo nesse cilindro. Podemos dizer, então, que o volume do cilindro, somente da parte da água deslocada, é igual ao volume da esfera.
Lembrando que a fórmula do cálculo do volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes h. Em nosso exercício, teremos πr² vezes a altura do nível da água deslocado, 9r/16. E isso vai ser igual ao volume da esfera, 4/3 de πr². Primeiramente, podemos eliminar o π que há em ambos lados da igualdade e, portanto, isolando o r² no termo da direita da igualdade, teremos 27r³ sobre 64 é igual a r². E tirando a raiz cúbica dessa equação, obteremos que o r é 3r sobre 4. A alternativa é a letra A. E o nosso capítulo da apostila ainda apresenta para vocês as partes de uma esfera. Dentre elas temos a zona esférica, a calota esférica, o fuso esférico e a cunha esférica. A zona esférica é essa região compreendida entre dois paralelos. E temos como calcular a área dessa zona esférica fazendo 2π vezes o raio da esfera vezes a altura dessa zona esférica, ou seja, a distância que há entre esses dois paralelos. Também podemos calcular a área de uma calota esférica, objeto esse obtido através de uma seção de um plano através da esfera. E notem que a fórmula é exatamente a mesma da área da zona esférica. 2 vezes o π vezes o raio da esfera, só que agora vezes a altura da calota esférica. O fuso esférico é equivalente a uma fatia dessa esfera. Para entendermos mais facilmente, é como se fosse um gomo de uma tangerina, mas apenas a parte externa, a casca. E a nossa apostila traz uma fórmula de como calcular essa área desse fuso esférico. Na verdade, essa fórmula sai através de uma regra de 3. Você vai depender do raio da esfera e também do ângulo alfa, que é o ângulo da abertura desse fuso. E se você pensar como objeto do gomo mesmo, aí você tem a cunha esférica. E com isso, podemos calcular também o volume dessa cunha esférica através da seguinte fórmula. Note que, novamente, nós vamos depender do ângulo da abertura dessa cunha esférica. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar! Façam a leitura do capítulo referência da apostila, resolvam os exercícios, anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las na próxima live. Por mais um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!